Olá pessoal, você está entrando num universo onde o normal, Kátia, é ser diferente. E ser paranormal é perfeitamente normal. Completamente, Kátia. Não é? Né? Mas eu quero começar o nosso programa, se você me permite. Sem dúvida. Dizendo uma frase. Pois não. Antes da mensagem. Com certeza. A verdade é soberana. Com certeza. A verdade é soberana. Boa tarde a todos. No ar, programa Enigmas com Kátia Gaia e Cris de Pascoal. Vamos para a mensagem. Não importa do que é o mundo, o importante são os seus sonhos. Não importa o que você é, o importante é o que você quer ser. Não importa onde você está, o importante é para onde você quer ir. Não importa o porquê, o importante é o querer. Não importa as suas mágoas, o importante mesmo são as suas alegrias. Não importa o que você já passou, o passado, guarde apenas a sua lembrança. Não veja, apenas olhe. Não escute, apenas ouça. Não toque, sinta. O mundo é um espelho, não seja apenas um reflexo. Só acreditando no futuro, você conseguirá a sua paz. Alcançar, sim, os seus sonhos. Afinal, o que importa? Você importa. Né? Não você é? importa, eu importo. E falando do importa, hoje estamos entre prosas e versos aqui no Enigma. E hoje um convidado especialista, porque ele é um De Pascoal. E eu sei que a família De Pascoal hoje em peso está acompanhando esse programa. Vamos apresentar. Eu quero que você faça as honras da casa, porque ele tem todo o meu coração, porque já está aqui dentro do sangue, né? Claro, eu vou apresentar o release que vale a pena. Claro, ele é maravilhoso. Formalmente. Formado em Teologia pelo Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, escreveu seu primeiro livro de poesia em 2010 e em 2012 está para sair o seu segundo, com o nome de Rabiscos do Coração. Foi pastor durante 8 anos da Igreja Batista de São Paulo, Betesda de São Paulo. É formado pela L'Oréal de Paris, que chique, em São Paulo, em 1990. É professor da Academia do Jacques Janine, em São Paulo. Já viajou por vários países, não só para estudar na sua área, que é cabelo, mas também foi correr maratonas. Países que visitou: Espanha, Portugal, Bélgica, Argentina, França, Uruguai, e agora em setembro volta para Argentina e Uruguai para correr a meia maratona. Boa sorte! Com vocês, Sérgio De Pascoal. Meu primo querido, o mais novo membro da família De Pascoal do primeiro. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado pelo convite. Eu gostei de apresentar assim. É um prazer estar aqui e fazer parte desse programa que toda semana eu assisto e está sendo o maior sucesso aí. Muito obrigado, Sérgio. Olha, você vai voltar muitas vezes. Hoje você veio falar sobre um tema específico, mas antes de você falar desse tema específico, nós vamos assistir alguns filmes. E eu gostaria que você comentasse, até porque nós temos... Eu tenho um primo, gente, que ele não é comandante, ele é instrutor de voo da TAM. Eu gostaria que você me falasse alguma coisa. O que você acha desses filmes? Legal. Comenta conosco, né, Kátia? Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Por extraña razón en Brasil parecen ocurrir ataques de seres extraterrestres hacia los seres humanos. Ha ocurrido ya en diversas ocasiones, desde la década de los 50, los 60, los 70, en los 80 apareció un hombre muerto, muy posiblemente como ocurre con la muerte de los animales, que son víctimas de estos seres. No quiero decir que este fenómeno es peligroso ni que nos van a atacar, pero no deja de llamar la atención lo que está ocurriendo en Brasil. Johanan Díaz. Objetos voadores não identificados, imagens misteriosas. En los
primeros días del mes de abril de 2011 se dio a conocer en el programa de televisión Balance General del Brasil un video donde se ven a dos objetos luminosos que fueron captados por una cámara de seguridad en una casa propiedad del abogado Gustavo José Ferreira en Baixada Fluminense, en Río de Janeiro. Se trata de un video de tan solo 16 segundos que en primera instancia vemos a un ovni luminoso con forma de bastón que estaba de forma vertical en la parte izquierda superior de la toma, pero tiempo después aparece un segundo objeto en la parte superior derecha, un ovni muy luminoso como lo podemos apreciar, que tiene la forma de una medusa que en su parte inferior presentaba 5 protuberancias. Lo que más ha llamado la atención de los investigadores de aquel país es que en la recta final de la presencia de este objeto es como si se impulsara y saliera por la parte superior de la toma, un material que tiene varios puntos de referencia como un automóvil que está estacionado, así como un zaguán y el reflejo de una lámpara que se encuentra del lado izquierdo del video. Lo más destacado es que durante este avistamiento los ocupantes de la casa escucharon varios ruidos y al día siguiente sobre el cofre del automóvil fueron encontradas 3 marcas que, si las unimos, forman un triángulo, y que los afectados afirmaron que fueron esas misteriosas luces las culpables de tal hecho. Para el 7 de abril, nuevamente en Río de Janeiro, fue avistada esta flotilla ovni compuesta de 5 objetos esféricos de color blanco y que en su periferia se alcanza a ver una tonalidad amarillenta, una afirmación dada a conocer por el usuario de YouTube Rafascremo, y que se mantuvieron sobre esta localidad por cerca de 5 minutos y que realizaron diversas formas geométricas en el cielo. De este mismo avistamiento se tiene el registro desde otra parte de la ciudad, como lo podemos apreciar. Como punto de referencia tenemos algunos techos de las casas. Avistamientos que ponen de manifiesto la gran actividad ovni que se vive en aquella ciudad al sur del continente americano, pero que tienen su antecedente a finales de los años 70, cuando cientos de personas resultaron heridas y algunas fallecieron por la presencia de objetos voladores no identificados muy agresivos, casos que fueron clasificados por el gobierno como Operación Plato, y quienes la desarrollaron fueron los militares entre el mes de junio a diciembre de 1977 en la ciudad de Belén, en la región conocida como Salgado. Así nos afirmó el investigador brasileño Ademar Gebaer. Venían por las copas de los árboles o por el suelo, o entonces venían de los ríos, salían de la agua de los ríos y empezaron a atacar a las personas. Los habitantes aseguraban que estos objetos lanzaban rayos luminosos. Y ataques que fueron sufridos por los testigos, ataques por un rayo de luz, y a la zona de los objetos los atingían y los ponían inconscientes por a veces algunos minutos, horas e incluso días. Gebaer nos aseguró que en total se sabe que fueron cerca de 1000 personas las atacadas por estos extraños objetos, de las cuales 400 fueron atendidas médicamente por el gobierno y se pudo constatar que presentaban un cierto grado de anemia. Su sangre estaba con deficiencias. Nuestro entrevistado mencionó que durante esta oleada fueron vistos objetos de varias formas. Cuando se veían a la noche, tenían una luz muy fuerte a su alrededor. Durante el día tenían la superficie metálica, como es típico en la cuestión de los platillos, y en algunos casos se podía ver por una ventana criaturas. Una operación que oficialmente fue clausurada, pero que a la fecha se conoce que solo cambió su forma de trabajar para convertirse en una instancia más cerrada y más secreta dentro de la milicia brasileña. Un fenómeno que durante varios años mantuvo en jaque tanto a las autoridades brasileñas como a los investigadores OVNI, que en conjunto no lograron darle una respuesta satisfactoria a estos casos. Então, gente, no Brasil, vocês estão vendo que apareceu há pouco tempo, aqui em 2011, conforme foi mostrado, uma falta de OVNIs no Rio de Janeiro. As coisas estão acontecendo. O que você acha desse assunto, Sérgio? É interessante o que apareceu aí, porque eu penso o seguinte: o universo é tão vasto, é tão imenso, tão infinito, que só quem pode explicar isso daí é quem estuda. Com certeza. Né? O poeta, ele vai ver isso daí, ele vai falar luzes azuladas que trazem alegria ao coração.
o religioso vai ver isso e vai falar, é um demônio. O que estudar isso vai falar, não. É estudado empiricamente e isso tem um fundo especial que a gente pode provar o que é. Então, eu acho que quem tem que trazer resposta pra gente são vocês que estudam, né? Legal, mas olha aqui, as teologias, ciência e religião unidas num único objetivo de trazer a luz da razão para vocês. Agora vamos ver o próximo filme, né, Kátia? Vamos lá, muito interessante. Interessante, né? Adorei. Legal. Bacana. Documentário, né, gente? É isso aí. São curtinhos e a gente... Interessante. Gente, esse filme é de um OVNI, nós não sabemos se é real ou não, mas está no YouTube. Quem nos enviou foi inclusive um dos nossos internautas que nos enviou. É um OVNI seguindo o avião, cara. Sim. Interessante, né? Eu acredito que com essa clareza é sempre legal mostrar, porque existe um fundo de verdade, embora estamos pesquisando, né? Sempre pesquisando. Mas você que é irmão de um comandante e também um instrutor de voo da TAM, né? Você acha que realmente tem essa possibilidade? Eu não posso falar que não existe, porque eu não tenho prova para provar que não existe. Isso aí é complicado, né? Mas eu vendo ali, parece como que você fala um OVNI, né? E se for mesmo, eu acho que eles estão bem à frente da gente, né? Porque é uma coisa bem moderna. Muito além, né? Eu acho. Vamos ver o próximo então, produção. We're not alone, and have for many, many years, even though at the time I went to the moon, it was the conventional wisdom, both in science and theology, that we were alone in the universe. We're just barely out of the trees, even though we think we're rather sophisticated. But I do like to tell the story that my great-grandparents came across from southern United States to the west after our Civil War. And I went to the moon less than 100 years later. They came across in covered wagons. So from covered wagons to going to the moon in less than 100 years in our lifetime is a rather significant event. It tells us how primitive we have been until the modern era, and we're still rather primitive. Because of my openness to these things, I did have many of the old-timers in the military and in the intelligence community over the years wanting to get it off their chest before they passed away, allowed me to interview them and talk to them about it. And so my ideas became fairly well solidified, and in fact we've been visited. We have to remember that right after World War II, the Army Air Force was separated and became the Air Force, a separate branch of service, and that the OSS, which was the Office of Special Services, was disbanded and eventually became the CIA. So that here was a major military organization and a major intelligence organization totally in disarray, new-founded, didn't know what they were doing after World War II, and not really reorganized yet. And as a result of that, the President Truman at that time convened a very high-level committee to examine this alien or UFO phenomenon. They did come to the conclusion that it was alien, and the military rightly came to the conclusion, if they're hostile, there's nothing we can do about it. Therefore, their choice was to deny it.
and to hush it up, and create the National Security Act of 1947, which validated that deception and covered it up and allowed the group to go underground, as it were. And we've been living with that now for 50 years. It is really the beginning of the whole cover-up, the entire denial of this phenomenon. And the addition of dismissal, disinformation, misinformation to cloak and to discourage investigation, to misinform. It's just been continuous for many, many years now. Eventually it came away from the fear, I believe, of not being able to protect and do their duty to the notion of power and control, controlling the knowledge and the technology. And the involved with that is still doing it. We have created our reality here, and we have created it right now rather badly, for it's not a sustainable reality. We have created, with our science and technology, instead of using it for the greater good, it's been captured by interest, greed, self-service, which is rife. And instead of using it, all of our technology and our brilliance and genius for greater good, we use it for self-service. And that's not going to work. It's important that we look at our civilization, our place in history, use our tools of science for greater understanding, to promote the greater good. And that's what it's all about. Esse Edgar Mitchell, ele foi um dos membros aí das viagens à Lua aí no Apolo 11, Apolo 12, né? Então, é um astronauta, é uma personalidade internacional. Temos mais algum, Maurício? Rapidinho, mais um único vídeo. Só um minuto, Maurício. Vocês percebem, gente, a seriedade do assunto? Você percebe como que é sério, Sérgio? Você percebe, Kátia? Claro, com certeza. Essas personalidades, semana que vem eu vou trazer, inclusive, o ministro do Canadá anunciando a chegada dos extraterrestres. Que interessante. O ministro do Canadá, esse vídeo foi me enviado, ele está anunciando a chegada, oficialmente. Estamos aqui para isso, para mostrar. Vocês são bem-vindos, né? Se forem amigos, por que não, né? Claro. Eu tenho mais medo do menino na rua com uma arma do que o extraterrestre, porque até hoje eles não fizeram nada porque eles iriam fazer hoje. Olha, é coração de poeta, né? Muito bem, muito bem. Ah, não? Com certeza. Recebe muito material dos internautas, a gente não sabe se esses vídeos são reais, se são produzidos, mas está aí para vocês pesquisarem com a gente, tá? Eu estou aqui então com o Sérgio de Pascoal e ele vai contar um pouco desse mito da criação. Eu gostaria que você relatasse para os nossos internautas a história do mito da criação na visão da teologia e na sua visão pessoal, que eu sei que você é um pesquisador, né, da área, eu gostaria que você falasse tudo. Tradicionalmente falando, sobre o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis,
os teólogos ortodoxos, a igreja católica, a igreja protestante, toda essa linha de catolicismos e cristianismos, eles acreditam, e no mais comum, acredito que esse primeiro livro aqui, Gênesis, foi escrito assim por Moisés, que Moisés recebeu esse livro e ele foi sendo escrito ali na peregrinação dos 40 anos do deserto, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, né? E não só esse livro, como outros livros mais foram incorporados a todo esse aparato que Moisés recebeu, né? E alguns livros, esses mesmos teólogos, eles acreditam que Moisés subiu no Monte Sinai e ali uma voz falou com ele, Moisés, e deu as tábuas para ele desceu, né? E é essa maneira que as pessoas na tradição cristã acreditam. Isso é uma forma que nós podemos dizer que é uma forma literal. Entendi. Empírica, concreta. Agora tem um grande problema aí, se você for interpretar isso literalmente, você vai ter que deixar algumas figuras de linguagem da Bíblia e interpretar tudo literal. Aí não vem só o primeiro livro que eu vou falar da criação, vem outras coisas que você vai ter que interpretar literalmente, como o inferno. É um demoninho com um chifrinho e um lago de fogo. Isso a teologia, ela interpreta isso também literalmente. Entendi. Mas eu não consigo ver, e na minha cabeça não entra isso de forma literal. Porque eu gosto de coisa metafísica, abstrata, poética, e a coisa fica mais bonita. Como eu vou dar um exemplo aqui, como você contar a história, vamos supor, literal da passagem de um povo, que isso aconteceu quando Moisés tirou o povo do cativeiro. Você contar aquela passagem literalmente, ela fica empobrecida. Por quê? Qual é a diferença de ser uma história literal e uma história? Tem uma grande diferença, que aí vocês vão ver e vão falar, é correto ou não. E alguns são contra, mas eu sou a favor. O que eu sou a favor? Eu sou a favor não da história. Por que você não é a favor da história, dali ver o mar abrir literalmente? Porque se aconteceu literalmente, fica muito empobrecido. Por que fica empobrecido? Porque aconteceu uma vez só e nunca mais vai acontecer. E a história é mais bonito. É o mito do mar que se abriu. Aí você traz o mito do mar que se abriu para hoje, e aí você fala assim, como o mar abre hoje? São os meus problemas no relacionamento e em outras coisas mais. Então a história, ela pode ser contada várias vezes, mas a história, ela se petrifica uma vez, e uma única vez, e você quer provar que aquilo existiu. É como o mito da criação. Primeiro, eu não acredito que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai um livro, Gênesis. Eu acredito o seguinte, que os judeus, isso no século 6 a.C., eles foram para o cativeiro, outro cativeiro, que foi da Babilônia e Medo-Persa. Quando eles saíram desse cativeiro pelo rei Ciro, os escribas e os sacerdotes, eles tinham que dar algumas palavras para o povo. Por que nós passamos por tanto sofrimento? Certo. E aí, eles se juntaram ali e pensaram, mas o que a gente vai falar para o povo? Por que eles passaram por tanto sofrimento? Vamos em alguns manuscritos. Aí eles foram nos manuscritos babilônicos, nos persas, porque eles tinham toda aquela cultura. Então, a criação e o livro de Gênesis, eles pegaram não de Deus, mas da cultura que eles aprenderam na época, e eles absorveram, e eles chegaram à conclusão, para que a gente dê uma palavra para esse povo de ânimo e para que eles possam caminhar, vamos tentar explicar de forma mais metafísica. E aí eles começaram a passar no papel. Aí é uma coisa interessante, que o povo dizia assim, porque nós sofremos e está tudo
destruído Israel. Eles começaram a escrever aqui, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso serve para você dar uma explicação que houve um princípio. Certo, houve um começo, né? Um princípio. Então, é muito interessante o mito da criação. Cris, me descreve hoje como que... Quem criou? Aí a Cris olha para os céus e olha e fala assim, um ser superior. O judeu olha e fala assim, Yahvé. O muçulmano olha e fala assim, Alá. O budista olha e fala assim. Então cada um tem uma percepção. Então eles estão tendo uma percepção que um Deus criou. Mas aqui, no princípio, Deus criou para o judeu. Mas para os babilônios, existia já a religião zoroastrismo. Existia, coisa, né? Então cada nação, cada etnia, cada povo acredita na criação de uma maneira. Para eles é essa maneira. E aí é interessante que fala assim, era a terra sem forma e vazia. O judeu olha para a situação deles e fala assim, está tudo sem forma e vazio. Nós voltamos para Jerusalém, está tudo de duro. Verdade. Então quem que vai nos dar força para reconstruir essa coisa sem forma e vazia? Yahvé. Quem que vai dar força para o Babilônio, Nabucodonosor, que destruiu o reino, reconstruiu? O Deus da Babilônia. Isso aí. Não é? E isso daqui, o judeu ele pega e ele pega como verdade absoluta e fala assim, o nosso Deus é verdadeiro, a nossa forma de ver a criação é verdadeira. Aí dá a entender que é um monoteísmo. Sim. O que matou mais gente na face da terra? As 3 religiões do mundo. Cristianismo, judaísmo e islamismo. São as 3 religiões monoteístas que defendem o único Deus. Quando você defende o único Deus, você se torna um fanático religioso, a ponto de matar ou morrer pelo seu Deus. Verdade. Olha, um De Pascoal, estou orgulhosíssima disso. Né? A Cristina gosta disso. Adoro, né? Porque meu sangue, gente, meu priminho adorado. E o texto de Gênesis é super interessante. Ele diz assim, disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Alguém ali, um sacerdote, um escriba, ele olhou para o céu e pensou o seguinte, hoje é dia. Eles não tinham ciência. Eles não tinham noção de translação e rotação quando acontece, vem o sol e vem o lado escuro da lua e é mais ou menos assim a translação e rotação. Então ele olha para o céu e fala assim, e Deus cria a luz. E esse Deus cria as trevas para ele é noite. É noite. E ele está descrevendo aqui como se Deus está fazendo a noite aparecer. Ele não tem noção que está tendo uma translação e uma rotação. Ele não tem noção disso, ele não tem ciência. Ele não tem instrumento para descrever o que é mesmo. Então ele descreve o que ele sente. É poesia isso. Isso daqui não é literal. Agora, se você trazer para os dias de hoje o mito da criação, que isso é riquíssimo, hoje vamos escrever um novo Gênesis. Aí eu tenho que ter nessa mesa um ufólogo, eu tenho que ter um espírita, eu tenho que ter um budista, eu tenho que ter um católico, eu tenho que ter um judeu, eu tenho que ter um cristão, eu tenho que ter um muçulmano. Parte religiosa, o seu é científico, né? Então eu vou pôr para cá. Junto com a Cristina, eu vou ter que pôr um físico, um biólogo, um cientista, aí eu vou ter que pôr uma dona de casa, aí eu vou ter que pôr um médico, aí eu vou ter que fazer uma mesa imensa, e aí um vai dizer e contribuir para que a gente escreva um novo livro de Gênesis contemporâneo. Dá para você entender? Entendi perfeitamente. Perfeitamente. Então, isso tudo é uma poesia, porque se você interpretar isso literalmente, vira uma loucura, porque depois fala assim, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa águas de águas. O homem olhou e falou assim, pô, que interessante, tem um pedaço de terra ali.
É um homem, é um ser humano descrevendo, não é Deus falando no ouvido dele, tem um pedaço de terra, tem um pedaço de água, isso é piada. Então é um homem descrevendo, ele saiu, ele viu um vale, e ele falou assim, pô, é um vale fundo, e é um abismo, mas tem água ali, tem terra ali. Aí ele falou, como que eu explico isso? Eu não tenho ciência para explicar que houve uma placa tectônica, porque a Terra existe há bilhões de anos, e quando ele escreveu isso, a Terra já existia bilhões de anos, a Terra já tinha sido movimentada, e aí ele viu aquele abismo, ele falou assim, pô, e o Espírito de Deus pairou nesse abismo, e aí a água, apareceu a água. Uma coisa lírica, né? Lírica, pronto. Não tem jeito de você... É teólogo, gente, você está entendendo? É teólogo, ele está falando com conhecimento de causa. E vai vir falar sobre exorcismo aqui depois. Vamos lá, no fundo, Sérgio. Estou adorando. Mas essa é uma visão que eu estou dizendo para vocês, é uma visão não ortodoxa. Alguns padres da Igreja Católica, eles acreditam assim, e no meio... evangélico também. Não acreditam assim. Não. Isso é uma visão de estudo de alguns padres, de teólogos do século XIX, que eram cabeças liberais, que passaram por muitas coisas. Mas esse movimento todo religioso não consegue acreditar assim, porque quer pegar, quer ver Deus, sabe aquela coisa assim, quer ver as coisas acontecendo. É complicado. Tem um texto aqui que diz assim, um versículo, e disse Deus, junte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Ele fala aqui, e disse Deus. O autor, ele está querendo dar uma explicação para aquele povo que sofreu, que passou por necessidade, que passou por tragédia, e para que ele autentique, para que aquele povo possa continuar a vida de uma maneira com a cabeça em pé, com a cabeça levantada, ele tem que autenticar em nome do divino. Porque quando nós colocamos o divino na frente, quem é que discorda? É chegar aqui para eles falar assim, argumento de poder, que isso é horrível. Eu falar assim, né? E disse Deus, Cristo, no meu ouvido que assim... Você parece discordar, né? Pronto, são doidos. Então o autor, para que ninguém discorde, ele fala assim, e disse Deus. Ele tem que usar uma fonte sobrenatural, porque se ele usar... eu disse, o povo falar, mas quem é você? É verdade. Quando fala em nome de Deus... Em nome de Deus. Tem que ser obedecido. Ajunte-se num só lugar as águas, e baixo do céu apareça a parte seca. E você vê que é uma poesia. A parte seca Deus chamou terra. Mas não é que Deus chamou. Quem está chamando é o homem. Mas ele tem que, e Deus chamou terra, a outra parte, e Deus chamou, e viu Deus que era bom. Mas não é que Deus viu, é ele que está vendo e está projetando o Deus que ele entende. Isso mesmo. Na humanidade. Mas é difícil ensinar isso e mostrar isso. Isso é complicado dentro das religiões, não, né? porque ninguém aceita isso. Porque a interpretação é muito... a forma como é interpretado para muitos muda-se muito. Muda, porque todo mundo quer autenticar o seguinte, a minha é a verdadeira e a minha é correta. Mas como que você sabe que a sua é verdadeira e correta? Porque Deus falou comigo. Mas e o muçulmano que está do lado de lá, ele está falando que a dele é a verdadeira e eu sou herege. E é por isso que tem essa briga religiosa. Religiosas. Então, quem que está certo? Quem que está? Então, o que eu acredito? Eu acredito o seguinte, que a humanidade é um espelho. A Cris falou aqui na poesia dela ali. A humanidade é um espelho. Cada religião vem uma pessoa e jogou uma pedra nesse espelho. O espelho se espatifou no chão. E aí vem a Cristina, que era ufóloga, ela pega um pedacinho do espelho e olha assim e fala assim, pô, tem Deus nisso. Aí vem um cristão, tem Deus nisso. Aí vem o Espírito, tem Deus nisso. Ele fica monta esse espelho. Então, cada um pega uma faceta do espelho e tenta fazer um quadro. Quando a gente entender que todo mundo junto, um dia, se conseguir juntar cada facetinha do espelho e montar um quadro, nós vamos ver Deus permear todas as religiões. Enquanto isso, nós vamos brigar.
É verdade. Nós Como brigam, né? Brigam, eu tô fora disso. Cada um vê uma hora só, né? Tô fora disso. Então eu quero conversar com gente que, igual a Cristina, igual vocês estão abertos a entender, mas no meio religioso não dá para conversar, porque cada um defende o seu prato. Verdade, é verdade. Seu prato. E tem outras coisas, ele fala de luminares, de lua, ele fala que Deus criou a terra em 7 dias. Gente, nem meu filho acredita que Deus criou a terra em 7 dias. Com todo respeito. 7 dias, você sabe que eu fico... O ser humano, ele fez o calendário, e ele datou as horas, ele fez um monte de coisa. Então, na época ele falou, ó, primeiro dia. Aí ele pegou o primeiro dia lá, o dia dele. E falou, no primeiro dia dá para fazer isso. Segundo dia, aí tem segunda a domingo. Segunda, né? Domingo é o primeiro dia da semana. E aí ele incorporou isso como se Deus tivesse inventado isso, e Deus se sujeita a isso, a fazer as coisas no nosso calendário. Isso é ridículo. Assumindo os compromissos que nós humanos... O meu calendário são 7. Se o nosso calendário tivesse 10 dias, aí mudaria aqui. Com certeza. E Deus fez o mundo em 7 dias. E pior de tudo, o mundo, meu Deus, o mundo aqui é muito pequenininho. O mundo bíblico é vilarejo com 3, 4, 5 pessoas. Só que o mundo não é isso. O mundo é além disso daí. É o mundo na concepção deles. Porque hoje nós sabemos, com os estudos, que só no nosso sistema solar existe 300 mil sóis. Gente, no nosso sistema solar, imagina outras galáxias. Com certeza. Então esse negócio de querer encaixotar esse ser superior e dizer não é assim, assado, não. Isso é uma poesia que a gente tenta mostrar. Então uma coisa interessante que eu acho no mito da criação, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então há uma briga religiosa muito interessante, fala assim, não, foi por evolução, vamos condenar Darwin, porque Darwin está totalmente errado. Eu posso falar uma coisa? Darwin tem muita coisa de correto, porque Darwin é a ciência. Religião tem que se meter no lugar dela. Qual que é? É interpretar poeticamente. A religião não tem que falar, olha, é evolução ou isso. Não. A religião tem que mostrar para o povo o seguinte, é uma poesia para que vocês encontrem o quê? Luz dentro de vocês, para que vocês encontrem água dentro de vocês para refrescar a vida de vocês. Aí vem Darwin e aí briga com a religião, porque a religião quer provar que o mundo foi criado em 7 dias. Aí Darwin, que é a ciência, que outros cientistas mais, falam o seguinte, gente, pensa comigo, a Terra é mais velha e mais antiga do que esses 4 mil que a teologia fala. Porque a teologia fala que a Terra só existe 4 mil anos. Isso quando eu entrei no seminário, o cara falou isso pra mim, eu falei, você tem que se atualizar, vai pro Google. Vai pro Google. Então, eu acredito o seguinte, você sabe a criação e tudo, o que eu acredito, Cris, é mais ou menos assim. Houve um ser supremo que deu um boom. Nesse boom, as coisas aconteceram naturalmente. Houve construção e desconexão e destruição, que o mundo eles falam que vai acabar e já acabou várias vezes, né? Caiu um meteoro na Terra e a Terra se acabou e era dinossauros. Então, o que eu vejo? É como se fosse uma mulher grávida. Primeiro estágio da humanidade aquele ser humano que não raciocina, que não sabe de nada, que mata o outro irracionalmente, que esse era melhor do que agora que a gente mata racionalmente. É verdade. E ele foi se desenvolvendo. É a mesma coisa, a mulher grávida, é o esperma e o óvulo, tudo. E aí, cada dia, até chegar aos 9 meses, nasce o nenê. Eu acredito que um ser supremo fez um esperma, porque lá no começo fala que Deus, ele fertilizou, né? Aí cada um dá um nome que quer para esse Deus. E o que aconteceu? Houve uma evolução. O homem evoluiu, o homem ele se desenvolveu, o homem ele inventou um monte de coisa, o homem ele criou, o homem
É impossível falar que não houve uma evolução, mas isso não quer dizer que não houve um princípio, porque aqui está dizendo, no princípio um Deus criou, mas ele deixou a gente descobrir o quê? Descobrir como que nós iríamos evoluir de uma maneira melhor para a humanidade. Então cada religião tem uma visão, o babilônio tem uma visão da criação, porque o Deus da Babilônia, ele se encontrou com outra deusa, e os dois, eles coabitaram, e aí nasceu as trevas, uma coisa assim, cada um vê de uma maneira. Então a gente não tem que ter essa crise, como que é poesia. Poesia. No seu ponto de vista, Sérgio, quem é Deus? Eu sei que você tem Deus porque você é um teólogo e foi pastor de igreja evangélica durante 8 anos. No meu ponto de vista hoje... Teu ponto de vista, vamos lá. Deus é um ser transcendente, que aos olhos nu a gente não consegue explicar. É um ser... Olha o poeta entrando nessa. Não sei, eu estou falando como poeta. Deus é poesia, né? É um ser perfeito. E mais ainda, em Gênesis ali, quando fala, criou pessoas imperfeitas, para que essas pessoas imperfeitas evoluíssem. Porque pensa comigo, a teologia fala assim, não, Deus criou o homem, que aí é piada também. Adão e Eva no paraíso, e eles comeram do fruto da vida lá, e pecaram e erraram. Não é assim. Eu acredito o seguinte, que quando ele escreve paraíso, é um jardim, é uma projeção. E Deus criou não a pessoa perfeita e depois ela foi ser imperfeita. Deus criou a pessoa imperfeita, por quê? No pressuposto, se Deus criasse uma pessoa perfeita, ele criaria outro Deus. Se ele criasse outro Deus, ele deixaria de ser Deus, porque Deus não cria outro Deus. Isso é lógico. Então Deus criou seres imperfeitos e falou assim, olha, se desenvolva da maneira de vocês. E com a força de vocês, se vocês quiserem um dia, não chegar à perfeição, mas chegar a ter um Éden na vida de vocês, ali é o Éden, o paraíso. Então caminhe na humanidade e criem na terra, onde vocês quiserem, um paraíso. O paraíso é aqui mesmo. O paraíso nós que temos que fazer dia a dia, o paraíso dentro do coração, o paraíso... Então como que é? Se eu sou perfeito, eu jamais erro. Eu jamais toco na fruta. Porque se Deus criou um homem perfeito, eu não vou lá, sou perfeito, aquilo lá não. Deus criou seres imperfeitos, para quê? Para que a gente caia, para que a gente levante, para que a gente faça, para que a gente, você faça acontecer nos seus erros, nos seus acertos, no seu dia a dia. Então eu acredito isso, que Deus é um ser supremo e cada qual dá o nome a Deus de um jeito. Esse é o transcendente. Agora tem o Deus que o cristianismo ele fala, que eu vou falar como teólogo, que fala que Jesus veio como verbo, que ele usa uma linguagem grega na época, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo vem, então para que a gente entenda a Deus, ele tem que vir em carne, para que seja como nós. Entendi. E aí Jesus vem e fala assim, olha, eu sou como vocês. Aí entra o imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Então, que aí a gente vai entrar numa teologia complicadíssima, porque quando você trabalha com Jesus histórico e o Jesus do primeiro século, e você tem 2000 anos de história, é como você pega o Rio Tietê, vai no nascedouro, o que tem? Água limpa, né? Por isso que tem vários cristianismos e vários Cristos, porque quando você parte do pressuposto de 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos, vem toda uma história. E hoje a gente fala assim, venha para minha igreja que Jesus é... O Jesus aqui que você está falando, minha querida, não tem... Está poluído. Não tem nada a ver. A gente nem sabe que Jesus é esse. E uma coisa mais interessante é o seguinte, que fala assim lá em Mateus, que o Espírito Santo apareceu a Maria, e Maria foi concebida, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. É uma coisa polêmica e é uma coisa interessante que fala. Hoje em dia, o que é mais bonito? É a pessoa ter um filho ou a pessoa resolver adotar um filho? O que é mais difícil?
Eu acho que o mais difícil é adotar um filho, adotar um filho, porque é o amor incondicional. Amor incondicional. Né? E aí, o primeiro século, alguns estudiosos eles dizem o seguinte, que essa visão que Maria teve, entre aspas, que pode acontecer. E aí você pergunta para mim, você deixaria de acreditar no que Cristo falou se tivesse acontecido isso? Eu não, porque Cristo só falou coisa boa, né? Não falou coisa ruim. É que ele deturpou. Hoje a religião não tem nada a ver com Cristo. É 2000 anos atrás. Aí eles falam o seguinte, que um soldado romano, fazendo a sua vistoria pelos vilarejos, viu essa moça bonita e foi lá e estuprou Maria, e na Maria nasceu Jesus. E Deus na época viu e falou assim, eu vou pegar Jesus como o meu filho adotivo. Eu vou adotar Jesus e vou autenticar coisas que Jesus vai fazer. Se você for pensar, o mais bonito é o quê? É isso. Claro, ele condicional do que ainda. Eu não estou falando que não houve esse Espírito Santo que está escrito lá. Pelo amor de Deus, quem ouvir lá vão falar assim, vão me matar na rua, o cara é um herege. Não, mas eu acho mais bonito e essa outra maneira, porque é uma maneira natural. Claro. É uma maneira como a gente conhece, é uma maneira como que as coisas acontecem. Porque se você for pensar, o Cristo do que você perguntou o que você acha de Deus, aí eu parti para o Cristo do primeiro século não tem nada a ver com o Cristo de hoje, das igrejas de hoje. Porque as igrejas de hoje... Fala das igrejas. Eu vou falar. Pode falar. Antes de falar das igrejas de hoje, eu vou falar o seguinte, tem pessoas bonitas no espiritismo que fazem lá o tricô, o crochê e dão esse tricô, o crochê para aquela mãe viúva, solteira, que perdeu o marido e ajudam. No meio católico tem as freiras, que fazem também, né? Trocam o nome, que ficam lá na São Caetano tinha, né? Sim. Faziam, tá? E ajudam as favelas, as periferias. No meio protestante tem igrejas bonitas, que são as batistas, as presbiterianas. Tem essas igrejas que ajudam, que tem uma comunidade de base. Bem atuantes, né, na sociedade. Mas em meio a tudo isso, nasce a podridão. Pessoas insatisfeitas, em nome de Deus, montam igrejas, que são as igrejas teleevangelistas. Que isso é uma nojeira. Uma nojeira é uma vergonha. Que vergonha que é? O cara, ele sonega $100 mil de imposto de renda, o apóstolo, a bispa também. E vão lá e ficam presos 3 anos nos Estados Unidos e pedem dinheiro na televisão e não entram mais nos Estados Unidos da América, porque ladrão e bandido não entra mais lá. Não pode entrar. Aí o cara volta e ainda é usado o nosso apóstolo, a nossa bispa, em nome de Deus, arrancam e roubam o dinheiro do povo. Esse tipo de religião não serve para mim. Esse tipo de religião não serve para mim. Sabe por quê? Esse tipo de religião dá certo para ele, que fala e prega a ganância em nome de Deus. Mas esse tipo de religião, fazendo paralelo com o primeiro livro em Mateus, a Bíblia, que Jesus fala assim, está na cruz e fala assim, me livra daqui, Deus. Deus fala, não vou te livrar. Jesus morre, vai para a cruz, morreu. E Maria vai para casa, né, em crise. Diferente dessas igrejas que falam assim, venda o seu dinheiro que Deus vai te livrar e Deus vai te tirar. Deus não dá nada para ninguém. Deus ele é seu companheiro, seu amigo, e ele te consola na hora do sofrimento, mas Deus não dá dinheiro para ninguém. Você quer dinheiro, você tem que trabalhar. É reino espiritual, né? É reino espiritual, você tem que batalhar, você tem que acordar cedo e dormir tarde, porque é muito fácil você pegar o dinheiro já quem não tem. É verdade, nossa. Já que a pessoa não tem, aí vai na televisão, ela não tem, ela vai dar o que ela não tem para com todo respeito, um cafetão da fé. Cafetão da fé. Olha, isso que fala uma coisa interessante. Essas crenças irracionais. Crenças irracionais, gente, dominando a nossa humanidade. As igrejas são os templos. Nessas igrejas. Nessas igrejas, Deus desculpa. Essas igrejas, templo é lucro e Deus é dinheiro. É isso aí. Sabe? Então é um De Pascoal falando, e com conhecimento de causa, é um teólogo formado em teologia, sabe o que está dizendo, foi pastor de igreja evangélica por 8 anos, conhecedor da Bíblia, como ninguém.
e poeta. E nós falamos do livro. Temos um livro que ele já lançou e vai lançar novamente um outro. Por favor, você pode pegar pra gente aqui. Eu quero que você fale um pouquinho antes de responder a pergunta da Cris, que é bem interessante, e se você me permite, falar um pouco, né? Do divino humano, né? Falar sobre as fagulhas. Tem um porquê esse fagulha. Quando eu escrevi, eu já estava pensando, falei, como que é isso? Aí eu fiquei pensando no mito da criação, eu fiquei pensando, Deus, ele fagulha. A gente fala céu porque a gente está aqui embaixo, mas o japonês está lá embaixo, então o que é fagulhas do céu, né? Primeiro, o céu, que eu ia falar na Bíblia, não é céu. Céu é o que a gente vê, céu é Deus. E Deus está dentro de cada um. Isso mesmo. Habita em você, cada um tem um pedacinho de Deus dentro de si. Com certeza. Só que alguns fagulham isso e outros retêm isso. É verdade, olha que lindo. Maravilhoso. Não, mas tem alguns retêm e outros fagulham. Então o que acontece? Deus dá isso para todo mundo. Só que alguns são espertos e aproveitam antes de morrer a fagulhar aqui, porque outros estão esperando morrer para fagulhar. Eu não acredito nisso, não. Eu quero fagulhar aqui. Você viveu bem aqui. Não dá para ter outras profissões fora da terra, né? Não é? Não dá para ser nenhum consultor imobiliário do céu, nada disso. Não é verdade? Olha, e bem que eu queria, eu brinco que eu falo assim, se existe o céu, como eles dizem, né? Eu jamais quero ir para o céu evangélico, porque lá não vai ter Elis Regina, não vai ter Vinícius de Moraes, não vai ter Tim Maia, vai ser uma monotonia, uma coisa chata, né? É verdade, só anjo cantando aleluia de noite, eu não quero isso. Olha, me fala uma coisa, o seguinte, eu achei interessante responder isso no Facebook. Conversando com uma pessoa do meio evangélico, ela falou pra mim, Cris, com tudo isso que você diz, você vai pro inferno. Eu falei, não tem problema, eu tenho bastante amigos. Então é isso, gente. No meu ponto de vista de psicanálise, o céu e o inferno está aqui dentro da cabeça da gente. Quantas vezes a pessoa em depressão não entra no inferno, pessoal? É verdade. Você sabe porque em teologia você é obrigado a estudar psique humana. E sabe que é assim mesmo. Quantas pessoas não se matam por causa da depressão? Eu acho que o céu pode acontecer aqui agora, nesse momento. Agora. Esse ser supremo chamado Deus está colocando a gente aqui, todos nós. E a nossa única missão é ser feliz na Terra e fazer desse planeta esse Éden, esse paraíso. É a nossa grande aventura. E é esse porvir que a gente fala que a gente tem uma alma, que até meu cunhado ele fala que ele é ex-cunhado, quando ele é médico, quando a pessoa morria saiu um negócio dele, aquele ghost, né? Aquilo é super interessante, né? A gente não sabe para onde vai. Eu acredito o seguinte, que nós vamos numa irmandade só junto com Deus e todos nós. E não sei como é. Nunca ninguém falou. Mas ninguém sabe a gente reduz, né? A Cris acha que é daquilo porque ela teve uma experiência. Então, igual aqui. Que Deus falou, não, são pessoas que tiveram experiências interiores. Pessoal interior, é isso interior. E dessa experiência interior, que eles falam no grego é maiêutica, eles pariram alguma coisa, e pariu no êxtase alguma coisa. E aí um fala que é Deus, outro fala que é isso, outro fala que é aquilo, mas isso é engraçado. Eu quero ir pro inferno onde vai ter Elis Regina, Tim Maia e Vinícius de Moraes. Eu não quero ir pro céu onde vai ter cantor gospel cantando, porque eu não aguento mais. Mas fala do céu e do inferno. Cultura de linguagem. O céu é o que a Cris falou. O que é esse céu? Quando Jesus fala, os discípulos falam para Jesus, Jesus, mostre-nos Deus. Aí Jesus fala, está há tanto tempo comigo, Felipe não conhece o Pai. A presença de Jesus emana Deus. Sabe aquela pessoa que você está do lado dela, você fala, eu quero estar do lado dela, parece que eu estou pessoa gostosa, de Deus. Pessoa boa. Tem aquelas que falam assim, vai embora. Aqui é energia negativa, energia ruim. Você fala, vai embora. Tem isso. Então, lugares. Eu como teólogo, o que eu imagino o céu e o inferno? Primeiro, eu não acredito no inferno. Mas está na Bíblia, é figura de linguagem. Por que eu não acredito? Porque Deus seria o mais injusto da face da terra, esse Deus que eles interpretam aqui, se ele inventasse e criasse o inferno. Pensa bem, o hindu nasce e ele vive como, pior do que um porco de uma favela do Brasil,
na sarjeta ali da Índia, ele não conhece cristianismo, ele não conhece nada, ele só conhece a sarjeta e restos que as pessoas jogam para ele comer. Esse cara vai morrer ainda, não pediu para nascer, vai morrer e vai pro inferno que o Dante Alighieri escreveu. Isso é uma injustiça tremenda. Eu acho, né? Então, o que eu acredito? Nietzsche fala isso. Mas esses caras que fazem mal, o que é? Eu acredito o seguinte, que nós temos uma memória metafísica. Sim. Isso você vai levar para onde você for. E essa memória metafísica, o bandido que matou 200 pessoas, ele vai ter os 200, Nietzsche fala, 200 corpos nas costas dele. E ele vai olhar e falar, isso é inferno. E o inferno é uma figura de linguagem onde o cara chega e fala assim, que lugar bonito, mas só tem um paraíso aqui, uma casa toda de ouro e pedras preciosas, coisa linda, o que é isso? Mas só tem uma em meio a essa infinidade de imensidão, de eternidade, de espaço. Cadê as outras casas? Fala que é inferno. Eu pensei que fosse céu. A Bíblia fala que lá tem ruas de ouro e pedra preciosa, e aqui eu encontrei uma casa toda de ouro com pedra preciosa. Eu falo que é inferno. Mas por quê? Porque aqui só mora uma pessoa. E as pessoas aqui não se suportam. Então elas moram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, uma longe da outra. E é o inferno. Então não adianta você morar em casa preciosa, com brilhante, com tudo, mas morar em bilhões de distância, longe da sua mãe. Chega lá! Vou dar um exemplo, minha tia Lívia, que eu espero que ela viva muito, minha avó Branca, chega lá, fala assim, eu cheguei aqui, Deus, e aí? Eu quero ver hoje, pibas nenhuma, eu quero ver minha avó que morreu, meu avô Fiore, minha avó Virgínia. Com certeza, né? Que acredito, né? Com certeza. Isso é a gente, né? Com certeza. E chegar nesse céu e perguntar pra Deus, cadê minha avó Virgínia, ó? Não está aqui não. Eu falei, por quê? Ela não foi na igreja protestante. Então onde que ela está? Ela está no inferno. Então manda o anjo me levar para lá, porque aqui esse céu não serve para mim. Não tem minha família aqui, né? Não tem minha família. Dá para você entender? Não tem as pessoas que eu amo, né? Que é céu e inferno? Entendi. Então é isso aí, é mais ou menos. Temos 5 minutos aí que o Maurício avisou pra gente. Tá brincando. Passou muito rápido, mas ele vai voltar aqui, vai falar muito mais disso. Você é apedrejado na rua. Imagina. Sérgio, eu quero que você passe seu blog pro pessoal, pra quem quiser entrar no seu blog, conversar com você. Facebook é Sérgio de Pascoal. Sérgio Pascoal. Tá, meu primo. Jacques Janine. Que lojas? Jacques Janine, Jardim Sul. Jardim Sul, quem quiser conversar com ele pessoalmente no Jardim Sul, pelo blog, né? Pelo blog. Passa seu blog, pessoal. O blog é Fagulhas do Divino no Humano. Você entra no Google e você coloca Sérgio Pascoal e vai aparecer tudo sobre Sérgio Pascoal e sobre o blog Fagulhas do Divino Humano. Vai aparecer na Caras, vai aparecer um monte de informações, aí você já entra no blog. E aí você lê o livro lá, que é um livro de poesia, onde você pode encontrar... Lindo, viu, gente? Maravilhoso. O Sérgio volta, gente, em breve, para falar de exorcismo. Ele faz parte das igrejas evangélicas, ele deve saber como que funciona essa coisa. E até como teólogo, ele pode dizer claramente se o demônio existe ou não existe. Mas ele não vai esclarecer aqui agora, não. Ele vai vir numa pauta exclusiva. Isso é bom que você falou, o demônio existe ou não, né? Isso é de bom. Convidado, Sérgio, você topa? Eu já falei que inferno não existe, que só existe céu e dentro da gente. Aí daqui a pouco eu vou ser apedreja, top, eu venho. Ele vem falar como teólogo, um assunto polêmico, Sérgio de Pascoal. Honrando os de Pascoal, como sempre. Mostrou que é do mesmo sangue de Cris e Pascoal. Hoje eu não deixei a Cris falar, né? Não, mas olha, eu bebi desse conhecimento. Muito obrigado, meu primo. E olha, Kátia Gai, gostaria que você falasse um pouco do NIP, né? Do nosso querido grupo, né? De alguma forma. Núcleo de Estudos Avançados, Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançados em Paranormalidade. Para quem deseja conhecer, você tem o site ou tá ligado ao Grupo Crom? Posso passar o site, é www.nipmeap.com.br. Gente, entre com esse trabalho do NIP. Eles têm feito um trabalho, né, Kátia? Sim. Explica um pouquinho do trabalho deles. Bem, nós estamos praticamente interligados às pesquisas também metafísicas, mas também em casas mal assombradas, onde é feito medições,
cientificamente, porque existem todos os aparelhos, todos os instrumentos para isto. Então, para vocês que têm algum problema em sua casa, ou fica alguma coisa no seu comércio, você pode entrar em contato, porque este é o trabalho deste grupo. Então tem os agentes psíquicos, todas as pessoas muito bem preparadas para isso, né? É só entrar no site do NIP e verificar como funciona. A gente tem interesse em fazer pesquisas. Quem tiver afim, entre em contato e fala com o Joel Zia pelo NIP. Isso mesmo. E vamos passar do Cron também, né? Cron, vamos lá. www.spaco, porque é espaço, spacocron.org. Eu vou também dar, claro, toda semana nós gostamos de falar dos nossos parceiros, que é a Neolíder, e lá nós teremos um belíssimo curso dia 10 de setembro. Então entre em contato com eles para que vocês aprendam a trabalhar a sua autoestima e também a sua liderança dentro da questão, e também contrate, são coaches especialíssimos. Maravilhosos, maravilhosos. www.neolider.com.br. E para você que deseja conhecer meu trabalho, obrigada por falar com Kátia Gaia na segunda-feira, as mensagens. Obrigadão. www.soldegaia.jex.com.br. Obrigada por todas as mensagens carinhosas, principalmente a você, viu, Sérgio, que elogiaram demais o seu trabalho, ao pessoal da Minas Gerais, Rio de Janeiro, entrar em contato conosco, as lojas, né, maçônicas, obrigada para todos aí, viu? Nosso muito obrigado. O Sérgio vai ter suas considerações finais aos nossos internautas. Está convidado a voltar e vai vir falar sobre... mais uma coisa, gente. www.lucimaraparise.com.br. Cris de Pascoal está lá com o Fred e John no programa Mistérios. Acesse o blog, tá maravilhoso, gente. Não tá, Kátia? Tá. Kátia escreve também, eu também escrevo, e vou tentar colocar meu primo como teólogo para falar desses assuntos lá. Mas vai ser ótimo, é o grupo todo unido, é muito bom. Não, bacana, Kátia? E segunda eu tô na TV SPL. Bacana. Logo estaremos aí com o Sexto Sentido, gente. Um novo programa da TV SPL com a parceria de Kátia Gaia. Vai ser muito bom. Para vocês. E um abraço e um beijo no coração para todos os internautas. Boa tarde. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima semana.